eu estou preparado para ser perdoado. Lembra que eu te expliquei sobre quando eu perdoo, então eu posso pedir perdão para Deus pelos meus pecados. Então, isso é muito importante. E a evolução espiritual, eu gostaria de ler, posso ler? Aqui? Tá. A evolução espiritual, eu faço uma lista das pessoas que evoluíram espiritualmente. Aqui tem tantas frases de impacto, vale a pena muito você ler esse livro. E aqui no princípio da evolução espiritual, eu explico características de uma pessoa evoluída espiritualmente. Tá? As características de uma pessoa evoluída espiritualmente. Vamos lá. Rapaz. Número 1. Não são egoístas. Toda pessoa egoísta não é espiritualizada. Não tem como você ser uma pessoa espiritualizada e egoísta ao mesmo tempo. É pra mim primeiro. O melhor bife é o meu. Não gosto de servir ninguém. Não dou preferência a ninguém. Não dou lugar para os mais velhos. Não, sabe essas coisas que você faz a partir da educação? Uma pessoa espiritualizada, ela prioriza isso. A Bíblia diz, preferir uns aos outros em honra. Então, cara, primeiro você, depois eu vou. Eu não sou... O egoísmo não faz parte de alguém que evoluiu espiritualmente. 2. Eles priorizam ouvir a voz divina do que cumprir sua própria vontade. Então, assim, o que é ouvir a voz divina? Lembra que eu falei que tem 8 formas que Deus fala? Senhor, qual é o próximo passo que eu dou? Me dá um sonho, manda alguém falar comigo, deixa eu ler a Bíblia e encontrar uma resposta. Quando você pede essas orientações a Deus, ele fala contigo, ele encontra uma forma, ele fala de 1000 formas. Eu listei nesse vídeo meu que tem na internet 8 formas que Deus fala, Thiago Brunet, as 8 principais. Eles têm uma vontade incontrolável de compartilhar a verdade. O que é a verdade? Jesus. Cara, onde eu vou? Uma coisa que a gente sempre pergunta é o seguinte, eu posso falar o que eu quiser? Posso, porque apesar que eu não sou um cara chato de ficar ensinando minha fé goela abaixo, mas onde eu vou, cara, eu sou a mesma pessoa. Se a gente estivesse na minha casa jantando, a gente estaria conversando essas coisas aqui. Talvez um assunto ou outro mais íntimo. E aí, cara, como é que tá lá no trabalho? Mas a base seria isso aqui. E eu estaria falando da verdade que eu acredito, como eu estou falando aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Elas são generosas e têm alegria em presentear. Uma das formas que você tem de viver, se a pessoa é espiritualizada, é a pessoa que dá presente. A pessoa que gosta de ajudar os outros, a pessoa que gosta de fazer... Não, peraí, vou te apresentar o Vilela, cara. Vilela, peraí, alô? Cara, você tem que conhecer o Vilela. A pessoa que gosta de apresentar um ao outro, gosta de fazer um network, gosta de abrir porta. Essa é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que, cara, entendeu como Deus funciona. Deus abre porta. Deus apresenta pessoas. São generosos e têm alegria em presentear. Demonstram empatia e compaixão. Isso aqui é uma das maiores características de quem evolui espiritualmente. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Compaixão é eu sentir o que o outro está sentindo. Então, quando perguntaram para Jesus assim, o que é o amor? Primeiro perguntaram assim para ele, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Mas como assim? O que é o amor? Aí fala assim, certo homem, Jesus sempre respondia questões complexas, ou com outra pergunta, ou com uma história. Sem parábola. Uma parábola. E ele começa essa parábola, a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi abordado por assaltantes. Os assaltantes roubaram ele, espancaram e deixaram como morto no chão. Um sacerdote passa. O sacerdote era a figura principal religiosa do templo judeu. Símbolo de religiosidade, poder e tudo. Olha, não quer ajudar e passa direto. Aí depois passa um levita, que era um trabalhador do templo judeu também, olha e não ajuda. Passa um samaritano, e a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, quem estava caindo no chão sanguentado era o judeu, quem estava passando de boa era o samaritano. Ele não consegue seguir o seu caminho. A Bíblia fala assim, ele não consegue seguir o seu caminho. Porque o que é amor? Amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Se o amor fosse um sentimento, eu não poderia amar o inimigo, porque eu não tenho sentimentos bons pelos meus inimigos. Mas é um mandamento. E qual é o mandamento do amor? Eu sentir o que o outro está sentindo a ponto de não conseguir continuar no caminho sem ajudá-lo. Então, por isso eu digo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque você não gostaria que alguém te deixasse sem comer de verdade. Então, eu não gosto dessa pessoa, mas ainda assim eu não gosto. Isso é o amor. Então, o amor integralidade se manifesta com pessoas que eu não gosto, porque uma coisa é gostar, outra coisa é amar. Eu consigo gostar de alguns, mas amar a todos.
Eu posso não gostar de você e te amar. Como assim? Eu não gosto de você, então eu não vou te levar na minha casa, eu não tenho por que marcar um café contigo, um jantar, eu não gosto, a gente não se dá bem. Mas se você está em algum problema, eu não consigo ver você passando por esse problema, eu posso resolver e fingir que não vi. Não, vou lá e me meto. Cara, toma aqui, resolve e tal. Não quer dizer que eu gosto, não quer dizer que você vai na minha casa, não quer dizer que a gente é amigo. Mas também eu não vou deixar você continuar nessa situação, porque eu não gostaria de passar por aí. Ou seja, isso é o amor. O mandamento ao amor não é um sentimento. O sentimento é de gostar. Amar é eu não continuar minha vida vendo a pessoa passar por aquilo que ela está passando. Então, pessoas que demonstram compaixão e paixão são pessoas evoluídas espiritualmente. Pessoas que servem aos demais sem esperar nada em troca. Mano, isso aqui é o que eu te falei. Quando você faz esperando algo em troca, fez esperando algo em troca é negócio. Não é errado fazer negócio. Eu faço negócio. Mas você tem que ter claro o que é negócio, ou seja, estou fazendo porque ele vai me chamar de volta também. Eu estou convidando ele porque ele vai me convidar, eu estou dando porque ele vai me dar de volta. Negócio, não tem problema, não é errado, não é pecado, mas é negócio. Servir é quando eu faço sem esperar nada em troca. Pessoas evoluídas espiritualmente servem. Pessoas evoluídas espiritualmente servem. Não julgam qualquer um, mas agem com misericórdia. Cara, esse negócio de julgar no mundo de hoje é terrível, porque todo mundo tem um dedinho apontado para alguém. Mas agir com misericórdia, quem está agindo com misericórdia com o outro? Então, o fato de... Eu reconheço uma pessoa espiritualizada quando ela tem dificuldade em julgar. Não é nunca julgar, porque tem coisas que a gente julga. Tem coisas que inevitavelmente te julga. Mas quando a pessoa é julgadora, que é diferente de às vezes julgar, é uma pessoa que tem uma característica de alguém que não evoluiu espiritualmente. Não escutam ou participam de fofocas e intrigas. O que vai me ajudar essa fofoca? Essa intriga vai me enaltecer, me engrandecer em que? Nada, então não quero. Não participo disso. São gratas por tudo. E colocam o que é certo acima da própria vontade. O que é certo e eu não compactuo com o que não é certo. Pronto. Quando eu sou íntegro a esse ponto, eu sou uma pessoa evoluída espiritualmente. Imagina como o mundo estaria melhor se nós fôssemos íntegros e evoluídos espiritualmente. Com certeza. Thiago, e se eu errar? Se por acaso errar, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, que te absolve de toda injustiça. Ou seja, você tem a capacidade de chegar diante de Deus e pedir perdão. E não fazer de novo. Por exemplo, todo pecador que se apresentou para Jesus, ele fazia o que a pessoa queria. Por exemplo, a pessoa era aleijada, ele levantava e falava assim, mas vai e não peques mais. Porque um argumento que eu já vi de muita gente, Deus andava com prostitutas, Deus andava com ladrões e tal. Mas ele não deixava as pessoas continuarem no mesmo erro. Então, né? As pessoas confundem isso. Não Não era para as pessoas continuarem no erro, eles tinham que mudar. Jesus não se importava de ter contato com essas pessoas para que ele entregasse a mensagem. E se a mensagem fosse recebida, ele ia trabalhar na transformação daquela pessoa. Se não, ele lavava as mãos e seguia o caminho para outra. Seguia para outra cidade, seguia para outra família, seguia para outra casa. Transformação inclui mudança de atitude. Eu não posso dizer que eu sou transformado por Deus e que estou fazendo arrependimento. Lembre-se do seguinte, vou espiritualizar um pouco agora. O céu não está cheio de gente boa e perfeita, o céu está cheio de gente arrependida. O céu não está cheio de gente boa e perfeita, está cheio de gente arrependida. Então, quem vai para o céu? Quem se arrepende. De verdade. De verdade. Então, quem coloca as emoções no lugar? Quem procura de verdade ser uma pessoa melhor. Quem cumpre princípios? Quem reconhece que sozinho... Eu encerro esse livro com uma oração. Sozinho eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda para cumprir os princípios. Eu preciso do Espírito Santo me ajudando. Como é que eu vou ser uma pessoa de verdade sem o Espírito Santo? Como é que eu vou ajudar o meu próximo o tempo todo sem o Espírito Santo? Como é que eu não vou ser egoísta sem o Espírito Santo? É muito difícil. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas, diz a palavra. Então a gente precisa disso para poder continuar. E eu, em cima de uma percepção de vida, Vilela, comecei a escrever livros para ajudar as pessoas a se guiarem nessa vida. Porque a vida é como uma estrada mal sinalizada. Sabe uma estrada mal sinalizada? Uma vez eu fiz uma viagem pelo interior. Não avisa onde tem curva, não avisa... Mal sinalizada. Você não sabe nem se está vindo um outro carro. Não tem... A faixa do meio... Uma vez eu dirigi de madrugada pelo interior do Nordeste brasileiro aqui. E a maior dificuldade que eu tinha é que não tinha aqueles... Nem sei como é que se chama. Olho de gato. Olho de gato. Aquele que brilha no escuro. Aquele que brilha no escuro. Quando estava vindo um carro, você não conseguia perceber porque não brilhava assim o chão. Então quando você via, já estava muito próximo de você. Se o farol não tivesse ligado, então... esquece. Então, Jesus, ou seja, cada detalhe na estrada importa. Cada detalhe na estrada importa.
Se você não tem placas de sinalização, o que são as placas de sinalização? Os mentores que Deus coloca na sua vida, os professores de vida, os livros, se não tem isso, como você vai se guiar nessa estrada mal sinalizada que é a vida? A vida é uma estrada mal sinalizada. Você não consegue perceber o amanhã. Então, se você não tiver isso aqui, você não consegue avançar. Não tem aviso de curva perigosa. Não consegue avançar. Então, o que a gente está vivendo hoje? Por exemplo, na política. Está vendo de cadeirada a tudo. Xingamento. Mas no mundo financeiro também tudo está agressivo. As coisas não estão dando certo para o mundo, porque o mundo não está dando certo como deveria. A gente tem tanta tecnologia, já avançou tanto na ciência. E ainda tem guerra, né, entre... Como é que pode? E aí, como é que pode? É porque os princípios não estão sendo cumpridos, as emoções não estão no lugar. Então, o que eu estou tentando fazer dentro da minha insignificância e humildade aqui é, dentro da relevância que Deus me deu, eu tenho tentado escrever livros, fazer posts, eu tenho programas diários no YouTube e tal, para ajudar as pessoas a se localizarem na vida. E não dá para fazer isso sem corpo, alma e espírito. Por isso que eu falo de espiritualidade. Eu não falo de espiritualidade porque eu sou cristão. Eu falo de espiritualidade porque não tem outro caminho. Como é que a pessoa vai conseguir viver na vida sem isso? Sem colocar as emoções no lugar. Sem também cuidar do seu físico. Não tem como. Ela precisa colocar a vida em ordem. Corpo, alma e espírito íntegros para você cumprir o teu propósito nessa terra. Não tem outro caminho. Eu não sei se alguém já comentou de algum Comentaram alguma coisa? Muita gente comentou. E assim, é assustador como a maioria fala, problemas com meu pai, problemas com o marido, não falo, deixei de falar com a minha irmã, pessoas da família, né? Pessoas próximas, tá. A grande maioria. Então eu quero passar um exercício agora. Mas tem perguntas específicas aí, né? Na verdade, eles só responderam assim, tipo, quando ele perguntou, eles responderam eu e aí comentou o nome do... Você pode mandar sua pergunta específica, mas eu quero te passar um exercício agora. Você vai pegar o teu WhatsApp. 2. O nome é porque é grande. É um menino. Você pode repetir de novo aí? A primeira é produção. Primeiro produção. E a segunda, o nome é porque é grande. É o Nino. Não sei. Não tá falando assim. Eu tô assistindo um podcast aqui. E eu aprendi que o perdão parte de quem reconhece. Eu quero te pedir perdão, a gente não está se falando, às vezes é por um motivo bobo, às vezes é por um motivo sério, às vezes você tem que pedir perdão, ou às vezes você tem que só liberar o perdão. Olha, eu te perdoo pelo que você fez. Mas pega agora o teu WhatsApp, faz esse exercício agora, pede perdão para a pessoa, você vai ver o peso que vai ser das suas costas. Você vai querer ligar aqui pro programa, nem existe mais ligar pro programa. Não tem. Foi 20 anos atrás, né? Liga aqui, e conta a tua história. Ligue já. Você vai escrever, então assim, liga pra pessoa agora, manda um zap pra ela e comenta o que você sentiu depois de ter feito. E outra coisa, você vai se surpreender com a resposta. Ela vai se abrir pra você, que ninguém resistiu. Vai ver só o que vai acontecer. E você pode mandar uma pergunta específica sobre alguém que você não está falando, sobre um problema emocional, algo espiritual que você esteja passando, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Para quem não acredita que isso é prática, isso funciona, tem um programa aqui com meu pai. Eu peço perdão de várias coisas aqui no programa com ele. Foi um programa muito emocionante. Assistam aí. Fala, Lene. Olha só, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Sandra dos Santos. Ela falou que o seguinte: o meu esposo ora todos os dias, muito mais que eu, mas pensa num homem ansioso e preocupado. Aí ela pergunta: será que ele está orando errado? Boa. Não existe uma oração errada, né? Oração é você falar com Deus. É a mesma coisa de falar que existe conversa. Conversa. Só que eu acredito que isso tem a ver não com o tipo de oração que ele está fazendo, mas com o nível de fé que ele tem. Eu ia falar isso, né? Tem a ver com fé, não com oração. Com a fé, porque eu preciso acreditar que eu estou orando e estou sendo atendido. Eu preciso acreditar. O que é fé? Acreditar sem duvidar. Eu não ter dúvida alguma de que o que eu estou pedindo a Deus está sendo resolvido, está sendo atendido. E principalmente, querida, se você tem um marido que ora, você precisa se considerar uma mulher feliz, porque hoje em dia está difícil encontrar homem de verdade, quanto mais homem que protege sua família em oração. Porque a função do homem é proteger a família espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Outra função do homem é prover a família. E a outra função, dar destino para essa família. Então, se você tem um homem que faz isso, já se considera uma pessoa que está dentro de um percentual mínimo de quem tem isso. Mas, só para responder mais diretamente a sua pergunta,
é questão de fé e não de forma de oração. Nós precisamos entender que a fé tem níveis. Eu tenho uma pregação na internet que eu explico sobre os níveis de fé. Por exemplo, tem aquela fé número 1. Fé número 1 é aquela que o povo de Israel teve para sair do Egito. Ó, tem um cara tirando a gente, tá todo mundo indo, eu vou junto. Então eu faço porque tá todo mundo fazendo. Eu tenho fé, se todo mundo fizer junto. Se for meia meia, eu já não sei pra onde ir. Entendi. Tem a fé número 2. Eu faço se eu ver o milagre. Tomé, muitas pessoas que andavam com Jesus mas ele ressuscitou o morto, mas ele abriu, eu faço o milagre. E a fé número 3, nível 3, que é Deus não precisa me provar nada para eu acreditar. É mais difícil. Essa é a fé que resolve. Acredito que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então você não pode ver para acreditar. Fé é o contrário. Você não vê, mas acredita sem duvidar que vai acontecer. Isso é fé. Talvez esteja faltando aí, fica essa dica, esse conselho para ele, tá bom? Lembrando que suas perguntas sobre emoções, sobre espiritualidade, podem ser... engraçado que as pessoas vêm do Brasil e do mundo para as minhas mentorias para fazer essas perguntas que hoje gratuitamente eles estão respondendo aqui. Então aproveita isso. Para perguntar. Aproveita isso. Metralha. Olha só, a Paty mandou aqui o seguinte: como lidar com o filho que será pai em breve e quer se impor ao mesmo tempo que faz criancices e não aceita correção? Peraí, o filho dela... Ela tem um filho que mora com ela? Ele vai se tornar pai. Não disse se mora com ela ou não. Ela falou assim... É imaturo, né? Que ele é imaturo. Ele vai se tornar pai e ao mesmo tempo ele continua fazendo criancices e quer se impor. Escutar ela. Ó, primeiro, ele precisa ler tanto o livro Emoções Inteligentes quanto o Princípios Milenares. Acredite em mim. Eu sou escritor de livro, não sou vendedor de livro. Eu estou pedindo que você leia, não é porque eu vou ganhar alguma coisa vendendo esse livro. É porque eu sei o que eu escrevi. Ele precisa ler esse livro urgente, seu filho. Mas muitos, não é só seu filho não, muitos homens formaram a própria família sendo crianças emocionalmente ainda. Isso é destrutivo se ele não resolver rápido. O homem não pode dar destino a outros se ele não colocou a vida dele em ordem ainda. Então o único conselho que eu posso te dar assertivo agora é: peça para ele ler meus livros urgentes. Urgente. Cobre, como mãe, fala assim: filho, leia esses livros. Leia o livro Emoções Inteligentes, leia o livro Princípios Milenares, coloca a tua vida em ordem, senão você vai destruir as tuas gerações, vai destruir o teu futuro. Coloca a sua vida em ordem, isso é possível através da leitura. Fica esse conselho então. Tem uma aqui da Keila Rodrigues. Ela também mandou, naquela hora que você perguntou, ela mandou o eu lá tal, e aí agora ela mandou um comentário, é mais um comentário que uma pergunta. Ela fala assim, ó: como perdoar uma traição de marido que resultou em um filho da outra? Nossa. Aí ela fala: oro muito e a cada dia fica mais difícil. Tem até a situação agora do vocalista do Foo Fighters, né? Exatamente. Casado há não sei quantos anos e nasceu a filha de uma traição de uma até parece. Olha a loucura do negócio. Esse é um dos casos mais difíceis de tratar, porque não depende muito do meu conselho, depende do que você quer. Você tem base bíblica para seguir sua vida, se quiser. Pode ter, é um caso que a separação É o único. entendido, O único caso é violência e adultério. Mas, se você está com ele é porque você não quer abrir mão da sua família. Então você tem que tomar uma decisão sabendo que você vai ter que escolher o caminho do tormento, ser atormentada por essa criança que agora veio de novo para fazer isso, ou perdoar e seguir o seu caminho. Agora, é impossível continuar normal. Normal não continua. A gente não pode normalizar o que é normal. Não é normal. Você não vai ter mais uma vida normal. Você vai ser casada com um cara que do nada teve um filho com outra família. E aí vai ter que dar atenção lá e vai ter que continuar casado contigo. É muito difícil. Não existe um conselho que eu possa te dar, porque isso depende do que você quer. Se você quer manter sua família, você tem o direito. Portanto, que você parta do princípio do perdão mesmo. Porque senão você vai ficar só se atormentando. Em nome de manter uma imagem de família, você vai se atormentar. Tá bom? Aliás, mesmo que você não fique mais com ele, você vai ter que perdoar. Você tem que perdoar para ser perdoado. Né? Então tira isso do seu coração e trabalha agora. Você precisa de terapia, você precisa de amigos, você precisa de mais rápido, você precisa de ajuda espiritual, porque não é fácil levar essa situação. Não normaliza essa situação, que não é normal. É muito difícil
E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, porque tomar uma decisão dessa é complicado. Então fica angústia aqui. Vou ingressar, cara. Né? E que Deus te ilumine. E tem que ver se ele realmente se arrepende e quer mudar, né? Rapaz, Não é? quer entrar no assunto polêmico? Quer subir a audiência agora? Claro. Como descobrir que uma pessoa está arrependida? Isso é muito. Porque a Todo tendência mundo natural, prova, a todo tendência mundo natural é choro, me perdoa, eu vou mudar. E aí você vê pessoas fazendo o mesmo erro depois de. O mesmo erro. E aí, Primeira característica de uma pessoa que está arrependida é falar abertamente do que fez. Ela não tem vergonha de passar pelo vale da humilhação. Fiz, vamos falar sobre isso. vamos falar sobre isso. E ela confessa, ela trata, ela busca ajuda. E segunda característica, ela fica com raiva. Uma raiva do que fez. Isso nunca mais. Eu odeio tanto que eu nunca mais vou ter coragem de voltar a fazer isso novamente. O arrependimento, ele não é um remorso. Ele é você não admitir voltar pelo mesmo caminho. Então a pessoa, quando ela está arrependida, ela não tem vergonha ela vai usar aquilo para ajudar outras pessoas. Assim, ó, não vai por esse caminho aí, porque, cara, esse caminho é de dor. Esse caminho aí é de perder família. Esse caminho é de sofrimento. E ela odeia tanto o caminho que escolheu que ela não consegue mais chegar próximo desse caminho. Evita até o que aproxima aquilo. Eu não estou nem falando nem fazer aquilo, não. Estou chegar próximo do caminho. Por exemplo, se a pornografia foi um caminho para ela chegar na traição, ela já nem achava. Eu não quero mais isso. Isso aí foi um caminho para eu chegar lá. Não quero mais. Então, são só esses dois caminhos que você tem. Porque o choro pode mostrar alguma coisa, mas não quer dizer muita coisa. Mostra muito. A pessoa fala que não vai fazer mais. Mas quando a pessoa fala assim, eu vou usar isso aqui para ajudar outras pessoas, vou falar claramente que eu fiz e acabou mesmo, e tem mais, eu odeio isso aqui, esse caminho, não volto mais. Aí você começa, sempre vai precisar de acompanhamento, né? Mas você mostra que está arrependido mesmo. Agora, lembre-se de uma coisa, do nada a gente começou a espiritualizar muito, hein? Você tem um espírito bom aí. É que eu sou interessado, né, nessa área. Então assim, quando você vai por esse lado do arrependimento, da oração, vai ter um desenvolver muito maior. É muito maior, porque se fosse na base só da terapia ou de coisas assim, mental, só mental, tava todo mundo já bem, pô. E tem hoje teatro, psicólogo, todo mundo ajudando, muita gente na internet, os perfis comportamentais ajudando um monte de gente, tá tudo melhor. Mas o problema é espiritual também. Então a gente precisa levar essa área a sério, Então você falou de ver se a pessoa se arrependeu mesmo, primeiro ela ter humildade de contar o testemunho dela. Fiz isso, foi uma humilhação para minha família. ter raiva do caminho que escolheu. A raiva do caminho que escolheu é muito importante. Cara, isso aqui, eu vejo isso com gente que tem problema com vício em drogas, bebida, Cara, exatamente. odeia tanto aquilo que ele quer falar pro maço de pessoa. Aí você fala, cara, mas você não toma nada? Ele falou, não, nada. Quer galpão do hidrante, cara? Quer o galpão do hidrante? Bom, cada pessoa não usa, né? Nada que me lembre esse caminho. Até ir nos lugares que Exatamente, ela não consegue mais ficar em frente a um bar. Ponto de ônibus em frente a um bar, ela pega o Uber em outro lugar. Exatamente, isso aí. É a prova do arrependimento. A raiva daquele caminho. A raiva no sentido não emocional, mas de distanciamento. Não quero mais isso pra mim. E eu tenho tentado, Vilela, através dos nossos vídeos, dos nossos livros, ensinar as pessoas a viverem melhor. As pessoas sofrem. Ó, uma frase que eu boto no livro Princípios Milenares: a vida terrena não será fácil, mas não precisa ser tão pesada. A vida terrena não é fácil, a vida aqui na Terra não é fácil, mas não precisa ser tão pesada. Se está muito pesada é porque provavelmente você está errando ou nas emoções ou no cumprimento dos princípios. Fala aí. O Diego Eduardo mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: tenho muita dificuldade em descobrir meu propósito de vida. Moro em outro país, me tornei imigrante e minha formação perdeu o valor. Hoje me vejo perdido em relação a propósito de vida. Isso que você está passando
Muita gente está passando nesse exato momento. Você que está se sentindo perdido na vida. Até porque a tecnologia está deixando muita gente Opa! muito emprego não faz sentido. Meu filho de 7 anos, muita gente que fala de tecnologia fala que a profissão dele nem existe ainda. De tanto que vai mudar. Mas qual foi o problema dele? É Edu, né? Ele confundiu o propósito de vida com o que ele faz, com profissão. Por isso que ele não desatualizou. tá. Então, qual é o seu propósito de vida? Você é advogado. Não pode ser. Então, se um dia acabar a advocacia, acabou a sua vida. Então, por exemplo, a advocacia, ou o que você faz, né, o que você faz, é uma ferramenta. A ferramenta pode ser atualizada. Tá? Então, o que eu te aconselho? Número 1, você descobriu que, já ensinou aqui rapidamente, habilidades que você tem, o que Deus falou que você vai fazer, o que as pessoas esperam de você e o que o mundo está precisando. Descobre essas 4 respostas para essas 4 perguntas. Se as 4 respostas estiverem aproximadas, você está muito próximo de viver o seu propósito. Agora, lembre-se que propósito é um processo que você passa. Né? Você está nessa fase difícil. Fases difíceis são necessárias para espremer nosso propósito, para colocar nosso propósito para fora. Lembre-se de uma coisa, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você agora está passando por uma fase difícil, não tome decisões de longo prazo agora. Porque no momento difícil você acaba decidindo pelo que está sentindo. E o que você está sentindo vai mudar daqui a uma semana, querido. Então vá devagar, confie em Deus e responda essas 4 perguntas que eu te fiz. Uma coisa que você fala aqui no livro Emoções Inteligentes é que até um tempo atrás o airbag era um item opcional no carro. E agora é obrigatório. E você fala a mesma coisa A inteligência emocional, ela não era... Por exemplo, hoje em dia, as grandes empresas estão preferindo boas pessoas a bons currículos. É engraçado, eu sempre preferi também as pessoas que trabalham comigo. Boas pessoas pessoas que tinham boa índole, pessoas que eu... Porque ninguém mais quer trabalhar com um cara sem inteligência, sem domínio das suas emoções. O cara é chato, é perverso, implica... Se aprender o trabalho, a pessoa aprende, né? Exatamente. É mais fácil ensinar isso do que precisa. Exatamente. Então, hoje, o nosso airbag obrigatório é a inteligência emocional. Você tem que dominar suas Quem emoções. não tem isso já sai perdendo no mercado, em desvantagem. sofre mais. Por que eu tenho que ter inteligência emocional? Porque você vai sofrer mais na vida. Tem gente que passou por coisas muito piores que você e está mais feliz que você hoje. Como pode? Ela soube ressignificar mais rápido, soube dar sentido à vida mais rápido, descobriu o seu propósito mais rápido, desenvolveu sua inteligência emocional mais rápido, seu QI emocional, né? Sua capacidade emocional, a capacidade de ver as coisas, de ressignificar as coisas, de entender os processos da vida, de não lutar contra o inevitável. Então, quando a pessoa entra nessa onda, ela surfa melhor. E ela consegue, mesmo com as dificuldades da vida, viver a felicidade. Eu acredito muito que a felicidade é possível, lembrando sempre que felicidade é sempre a conquista daquilo que você ainda não tem. Felicidade é a conquista daquilo que você não tem. Um exemplo, você pergunta para a pessoa que é pobre e não sabe o que vai comer. O que é felicidade? Ela fala, tem dinheiro. A pessoa que está doente no hospital, o que é felicidade? Ela fala, cara, sai daqui, pelo amor de Deus. A pessoa que está com medo, felicidade é também encontrar a minha cara metade. Então, é a conquista daquilo que ainda não se tem. Partindo desse princípio, é possível você ser feliz? É. Por exemplo, depois de conquistar aquilo que tem, vai vir outra coisa que você não tem em mente. E como você evita É uma essa busca. corrida? Mas é uma busca. Sem isso o ser humano para. Ah, tá. O ser humano Então precisa dessa busca. Então a gente precisa. A gente precisa disso. Cara, formei minha família, beleza, realizei o grande sonho da minha vida, ser pai. E agora? Acabou minha vida? Só tenho 25 anos. Né? Não é o meu caso, né? Eu tenho 43 e tenho 4 filhos. Você vai trabalhando com um sonho de longo prazo para ir. A esperança vai te mantendo vivo, a esperança vai te aproximando da depressão, a esperança vai te aproximando de Deus, porque sem Deus eu não consigo fazer essas coisas. A esperança vai te ensinando a viver com princípios. Precisa de algo que você ainda não tem. Isso a gente precisa alimentar na gente, pessoal. Senão a gente vai viver só pelas desgraças da vida, só pelas desgraças que a vida nos oferece. E aí a gente vai entrar em depressão, a gente vai viver com ataque de pânico, com insônia, a gente vai viver com vários problemas, na mão dos nossos algozes emocionais, das pessoas que nos fizeram mal emocionalmente, a gente vai viver na mão disso. Então a gente precisa tomar essas decisões, né? E são decisões sérias, Consegue papel, Wesley, pra mim?
Consegue sim. Fala, Lê. Será que o Arley consegue mesmo? Tá perto? Já era pra ter conseguido há muito tempo, né? Não, o Kratos consegue. Fala, Lê.